Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos. Eu sou o Lucas Parra. E hoje nós vamos falar do Deus da comunicação, o mestre de todos os comerciantes e das meias palavras também. Nós estamos falando de Hermes. Hermes o Grande, ou o Pequeno. Tem muitos nomes. Muitos nomes, Muitos nomes. muitas atribuições, tudo. Muitos velho. símbolos. Esse mito foi top, velho. Eu acho que eu não aprendi tanto quanto estudar pra esse mito. Eu achava que eu sabia e eu não sabia porra nenhuma. Só sei que nada sei, mano. Já começou a ambiguidade, já. Os paradoxos todos de Hermes. Então... Bora lá, vamos falar aí. dele. Mas antes, mensagem dos nossos patrocinadores. Não se esqueçam de deixar seu like, ativa o sininho, segue o canal, compartilha com seus amiguinhos e sem mais delongas, bora. Temos notícias dos nossos ouvintes dessa vez. Que eles é tipo, que triste, mano. Ninguém conversou com nós. Ninguém falou com nós dessa vez. Também a gente tá demorando. Chateado. Eu coloquei lá que era quinzenal. Aí agora é tipo. Sob demanda. Menso quinzenal sob demanda. Netflix, o bagulho. Deus me livre sob demanda. Se vocês não pedirem, a gente não vai fazer. Tem que dar ibope, velho. Senão. Sabe que a gente chegou a 4 mil listenings. Lá no 4 mil, cara. Comunicadores regidos por Hermes. Sim, muito bom. Gente pra caramba. É, cara, Da hora. eu fico assim, eu fico acompanhando lá. E aí tem dia que bate tipo uns 15, 20 pessoas vendo assim por dia. Aí eu fiz, nossa, da onde tá surgindo tanta gente, que da hora. Isso é legal. Bora pro mito e tal. Bora. Bom, Começar Hermes. pelo começo. mas vamos falar muito hoje. Vamos. Então vambora, que o episódio não pode ficar com 2 horas de duração. Vamos lá. Eu achei, uma das coisas que eu achei mais interessante, assim, é a origem desse nome, né? Porque depois isso desdobra num monte de outras coisas. Mas o Hermes em si, ele vem de Herme, que é tipo aquele que fica em cima de um monte de pedra. E aí, tipo assim, nossa, que porra de Nada a ver, significado. né? Tipo assim. Mas, se você olhar a história mais antiga da origem, Hermes era o pilar fálico que ficava no centro do culto orgíaco das deusas, não, né? Das sacerdotisas da deusa. Então, era por ele que era canalizado toda a energia. Ele era considerado tipo o Onfalos, era ele que era o pilar por onde Centro, a energia... né? Sim. Então, primeiro, ele foi esse círculo de pedra. E aí tá até no nome dele. E depois ele vem a ser o filho de Zeus, aquela coisa toda, tá ligado? Então isso eu achei interessante já, porque remonta bem antes. Ele não era nenhum ser, ele era só um montão de pedra, assim. Então, isso aí é legal. E tanto que tem um nome de uma escultura, eu postei até lá no Instagram. Tem um nome de uma escultura que é uma Herma. E aí ela era uma escultura que geralmente era de pedra quadrada, uma base quadrada assim, só com uma cabeça em cima. E ela começou a ser colocada nas encruzilhadas, nas estradas, que era para proteger e dar boa sorte para os mercadores, para os viajantes, que daqui a pouco a gente vai falar, mas é tudo que Hermes rege, né? Entre outras coisas, né? Achei interessante. E depois colocaram um falo nesses Hermes, assim, nessas Hermas, né? E aí a pessoa ia lá e punha a mão no falo, assim, pra ganhar boa sorte, tá ligado? Então era tipo assim, opa, agora sim minha viagem vai dar certo. Então isso é louco, velho. Mas essa é a primeira ideia dele. Tanto que a representação que se tem dele antiga é de um velho, tipo um velho sábio. Então, um cara barbudo, tal, com aquela representação de roupa de pastor, assim.
E acho que daí que talvez venha o nome, como é que a gente falou? Ermitão. Ermitão, né? Que é o velho viajante, né? Que é um velho viajante, sábio, que não se apega a lugar nenhum. E aí achei da hora. E depois, que aí ele vai começando a ser representado mais como os gregos gostam, né? Um jovenzinho pelado, bonito, sem barba, sem pelo, alado e tal. Mas o mito dele é muito interessante, né? Fala pra gente aí um pouquinho. Nossa, cara, Vamos começar pelo começo do mito, né? Ele primeiro é filho de Zeus com Maia, que é filha de Atlas, então já tem uma descendência bem forte, né? Maia, como que chama? Ela é ninfa... Pleiade, né? Pleiade. É ninfa dos céus. Isso, dos céus. Então já traz o elemento ar pra ele. Isso também é importante. Ar é mente, não vamos nos esquecer. E aí ele nasce, como a gente já viu em outras histórias, ela fica emputecida com a situação e ela vai atrás de Maia. Então Maia se esconde. Como que chama? Monte também? Cara, Monte Silene. Eu sou muito ruim com esses nomes. Inclusive no Google Maps tem a caverna de Hermes até hoje. Isso é muito legal. Se um dia eu estiver na Grécia, eu vou querer visitar. A gente vai fazer o tour dos Deus me livre. Esse tour ia ser muito da hora, né? Então, vamos lá, gente. Patrocina nós. Abriu um crowdfunding. Zeus me livre na Grécia. Olha só, velho. Ideia surgindo bem no dia de Mercúrio. De Hermes. Bom, aí ela se esconde nessa caverna, tem o filho lá. E mesmo ele sendo só um bebê, né, sendo uma criança, ela prepara ele no berço, vira as costas para fazer as coisas. E ele já consegue fugir, foge da ama que estava cuidando dele, foge da mãe e vai dar os seus pulos por aí, né? E nisso ele decide roubar todo o gado de Apolo, que é o nosso deus Sol, né? E ele era tão sagaz, né? Que ele ainda se deu ao trabalho de cobrir os rastros que o gado faria quando estava se deslocando. E não foi praticamente visto por ninguém. Então ele realmente conseguiu fazer... Roubo quase perfeito. Roubo quase perfeito. E aí Apolo, no dia seguinte, percebendo o roubo, ele vai atrás para todos os lados, manda os centauros ajudarem nas buscas também, para ver onde que estava. E quase que Hermes passa despercebido. Ele só acaba chamando a atenção de Apolo porque ele, usando um casco de tartaruga e as tripas de Tripa de dos vaca, bois, né? tripa de vaca, numa das vacas que ele sacrificou, que a gente vai falar disso depois, ele fez uma lira. E aí Apolo falou assim, pô, mas de onde que veio essas tripas aqui que você usou pra essa lira? Eu acho que eu conheço esse boi. E aí ele começou a apertar Hermes. E assim, a mãe dele já achou um negócio absurdo. Assim, como assim você tá acusando meu filho, que é um recém-nascido? Acho que até Zeus, né, aparece e fala assim, mano, criança, velho, para. Criança, como que assim ele roubou seu menino gado e não deixou rastro? Como assim? Só que eles começam a questionar Hermes e percebem que ele é realmente superdotado, que ele assim, nasceu já muito fora da curva. Só que aí Apolo fica naquela, assim, se impressiona com a habilidade dele, mas, pô, também você roubou meu gado, cara, e aí? E a Zeus também diz assim, pô, você roubou um deus, e aí? O que a gente vai fazer então? E aí Hermes, sendo também já aí na sequência patrono do comércio, ele resolve fazer uma troca com Apolo. Vamos negociar. Além de roubar, ele era tão sagaz que além dele roubar Apolo, ele ainda faz um acordo que sai a favor dele. Assim, ó, beleza, eu roubei o seu gado e tal, sacrifiquei só 2 deles, que era o que eu achei que deveria, dividir as oferendas em 12 e só sacrifiquei o que me era meu direito. Mas falou assim, mas por que 12 se tem 11 deuses? No Olimpo. No Olimpo. Não, é porque o 12º sou eu. Sou eu. Então, o cara se autoproclamou olimpiano, velho. Não, o 12º sou eu, então a minha parte eu sacrifiquei e o resto foi para os deuses devidos. E até daí que começou, esse foi o primeiro relato de sacrifício de carne em nome dos deuses. Aí depois que começa
sacrificar animais, porco, gado, galinha, enfim, em nome de deuses. Mas aí Hermes propõe a troca da lira pelo gado que ele havia roubado. Foi. E Apolo aceita a lira, porque era um instrumento que até então não existia. Ele ficou encantado com o negócio. E Zeus também vendo e falou assim, pô, você roubou um deus, mas você foi tão sagaz nessa daí que, pô, vamos fazer o seguinte, eu te perdoo de você ter roubado um deus. Ele achou, tipo, meninão. Meninão do pai. Porra, esse aí é filho meu mesmo. Se você aceitar se tornar o patrono dos viajantes, dos caminhos divinos, da comunicação, ser o nosso mensageiro. E aí ele aceita também, ele acaba fazendo um acordo duplo, né? Tanto com Apolo quanto com Zeus. E um pouquinho depois ainda, ele também faz um acordo com Hades para se tornar um mensageiro do submundo. Então é por isso que em outras histórias, ele aparece sendo um caminhante, né? Que tem passe livre pro submundo. Cara, esse mito, putz, ele é muito rico. Porque assim, você já consegue ver o porquê que tipo, Hermes tem todas essas atribuições. Porque ele é precoce, ele é tipo um pequeno gênio, ele é malandro, né? Ele sabe encobrir bem as falcatruas, vamos dizer assim, né? Ele rouba Apolo, e aí tipo, ele e Apolo vão ter uma certa treta, assim. Acabei de fazer isso. Daqui a pouco a gente vai falar desse movimento. Mas, assim, ele tem uma certa treta com Apolo pro resto da vida, tá ligado? Ele sempre engana Apolo. É isso. Assim, ele sempre leva vantagem sobre Apolo. E... Tem um ponto importante que a gente esqueceu de falar. No acordo com Zeus tem mais um ponto importante. Que Zeus fala pra ele assim, ó, você tem que prometer que você não vai mentir. E aí Hermes fala assim, beleza, eu posso prometer que eu não vou mentir, mas eu não posso prometer que eu vou falar a verdade absoluta. E daí que vem as meias verdades e as meias palavras. Que apesar dele não falar mentira, ele não tá falando tudo que deveria ser dito. Ele tá falando o que favorece os engenhos dele. Sim. Então, fica aí mais um ponto dele, é bem importante. Porque ele usava isso sempre. Quando o Apolo tava acusando ele ficava assim, não posso dizer que eu roubei. Mas também não posso dizer que não roubei. E aí ele ficava assim, não, mas foi você que pegou? Não, você é muito relativo. Né? Mas o que é pegar? Tipo isso. Então ele nunca se entregava. Mas ele se autoproclamar do Olimpo, né? Ele já sabia que ele ia ser um deus olimpiano. E o lance da oferenda, né, ter essa ideia da oferenda, aí sim é atribuído a Hermes essa ideia até de, por exemplo, a gente pode comparar no sincretismo, na Umbanda, com Exu. Os caras falam, nossa, que doideira, que Exu das encruzilhadas, assim como Hermes, e o totem de pedra lá nas encruzilhadas e tal. E essa ideia de sacrifício aos deuses. Né? Ele usou, obviamente, para criar música, criar lira, mas tem essa coisa de tipo assim, então a gente pode sacrificar coisas e animais, principalmente, aos deuses e pedir algo em troca. Então ficou então você já começa dentro do mito. Aí ele negociando com Apolo, então tipo, se eu te dou a lira, você me perdoa e não sei o que tal, que traz essa ideia dele ser comerciante. Acho que o nome dele em romano, né, é Mercúrio. Sim. E aí Mercúrio vem de Merx, que tem a ver com mercador. Louco. Caraca, então, que da hora. Então, tem a ver com mercador. Então ele já era o cara que fazia essas trocas, essas coisas e tal. E aí quando Zeus fala pra ele, então tá bom, filhão. Filhão do pai, chega aí, você tá perdoado, mas você vai ser o nosso mensageiro. Ele aceita e aí ele passa que aquele elemento ar que começa a ser representado. Ele tem a força de Zeus mais a força de Maia, e aí ele passa a, tipo assim, conseguir habitar em todos os níveis da manifestação, tipo, desde o Olimpo até o Hades. Então, ele consegue entrar em tudo quanto é lugar.
Tipo, o que consegue entrar em tudo quanto é lugar? Só esse elemento, essa força. E aí tem um pedaço do mito que depois ele vai lá e pega umas madeiras, uns negócios e tal, ele faz uma flauta. Né? Deve ter roubado algumas coisas. E aí ele faz uma flauta. E aí ele começa a tocar a flauta e fazer umas canções, tipo, belas, assim, pra Apolo, tá ligado? Apolo é melhor. Tipo, uns negócios assim. E aí Apolo olha e fala, caraca, que negócio muito louco, eu quero esse aí também. Aí ele fala assim, mas o que você tem pra me dar em troca? Aí ele fala, te dou esse caduceu dourado. Que é aquele bastão, né, dourado. E aí o Hermes vai e fala pra ele, não, mas minha flauta vale muito mais do que seu caduceu. Já testando o cara no desejo ali e tal. E aí eles negociam e tal, e no final das contas eles trocam. E aí Hermes ganha um dos maiores símbolos que ele tem, que é o caduceu. Que é uma ferramenta assim, é um bastão dourado com 2 serpentes enroladas e alado. E a ponta de cima também tem uma representação como se fosse da mente, sabe? Então, aí entra o elemento ar. Aí começa a ficar legal. Então, tipo, a iconografia dele, ele é depois, né, esse jovem que usa uma sandália com asas, que traz essa ideia do pensamento rápido, da velocidade, ele é muito rápido. Tanto que é no que? Na DC que tem o Mercúrio? Que corre lá? É nos Vingadores. Nos Vingadores tem... Não lembro agora. É Marvel. Que é o Mercúrio, Isso que aí. corre muito e tal. Você tem um bug mental agora pra lembrar disso. Não, eu nem lembrei. Eu joguei pra você. E que também tem a ver com a força do pensamento. O pensamento é uma das coisas mais rápidas que existe. Diz-se que o pensamento é até mais rápido que a luz, porque a luz ela precisa passar pelo espaço para chegar até um lugar, quanto que se eu pensar naquele lugar eu já estou lá. Caralho. Então eu sou mais rápido, o pensamento é mais rápido que a luz. Tipo, tem até uma piadinha horrível, você tá ligado, né? Não. Tô sabendo não, manda aí. Que a galera veio assim pra uma disputa e aí cada um tem que falar o que é mais rápido. Aí um fala assim, o mais rápido é a luz. Aí a galera pensa, ok. Aí o segundo fala assim, o mais rápido é o pensamento. Aí a galera debate lá e tal, assim, sim, realmente você está certo. Aí vem, agora eu não lembro quem que é, tipo Joãozinho, sempre essas putarias assim. Aí ele vem e fala assim, o que é mais rápido? Ele dor de barriga. Eu falo, dor de barriga? Aí fala assim, não, aí você vai ter que provar pra nós. Ele falou assim, esses dias eu tava com uma dor de barriga tão forte que quando eu pensei em acender a luz, já tinha me cagado todo. Nossa, a dor de barriga é mais forte. Essa é ruim. Caralho, foi ruim mesmo. Mas vem daí, entendeu? A ideia do pensamento rápido. E aí ele também tem o chapéuzinho, né? Que pode ser o chapéu tem asa, ou às vezes as asas podem sair da própria cabeça dele. Mais uma vez, né? Toda vez que a gente falar de elementos alados, a gente está falando de coisas de nível superior. Elemento ar tem a ver com pensamento, mas também tem a ver com a elevação espiritual. Tipo, então ele causa essa coisa, porque ele consegue atravessar todos os ciclos ali, todos os planos, mas ele visa a elevação, né? Ele visa essa busca mais alta, assim. Então, interessante. Inclusive, que nem você comentou antes, o símbolo de Mercúrio na astrologia é Vênus como se tivesse 2 chifrinhos, né? Sim. E os chifrinhos são também símbolos de elevação, ao contrário do que a maioria pensa que é algo mais do capiroto, do pata rachado. Na realidade, naquela época, esses chifres, né, assim, menorzinho pra cima, era símbolo de elevação. Acho que tem um quadro, acho que é Moisés, de Michelangelo. É um quadro ou uma escultura? É uma escultura. É uma escultura.
inclusive a gente vai postar lá no Instagram do Seus Me Livre depois. Que ele tem chifre. E é Moisés, tá ligado? Porque na realidade é a questão da energia pra cima, elevação espiritual, sempre. Chifre não tem nada a ver com demônio, isso aí é invenção da Idade Média da Igreja Católica, cara. Então, enfim. E aí uma das atribuições dele vai ser essa de ser o psicopompos, né? Que eles falam, que é quem guia as almas pra morte. Não pra morte, né? As almas que morreram, ele guia as almas até o Hades, assim. E aí eu achei interessante porque se a gente for pensar o caminho que Hermes realmente guia, não é o caminho de qualquer viajante. Tipo, esse viajante... Não é um caminho físico, né? Então, e o viajante é quem? Essa é a questão. Tipo assim, o viajante somos nós, mas os viajantes são os heróis, o viajante é aquele que tá na busca do grande caminho, que é o caminho de si mesmo, inclusive, né? Que é o caminho... É o seu caminho. Então, e aí, quando ele tem essa função de psicopompos, ele tá guiando através do grande caminho. Nada mais, nada menos o que ele tá fazendo ali é levar a nossa psique do consciente pro submundo, pro inconsciente. E aí, quem que faz essa função geralmente, né, na psicologia junguiana? Ânimos e ânimo. E aí a gente já vê mais uma representação que Mercúrio tem essa coisa de que você não sabe se ele é tipo masculino, apolar também. Ele tem as duas polaridades ali. Então ele pode ser... Apolar não, né? Apolar é apolo. Ele é bipolar. Por quê? Porque na realidade ainda não elaborou, né? Tipo assim, se ele tivesse os dois integrados, ele conseguiria ser... Seria uma coisa só, na verdade. Apolar, mas ele oscila. Ele fica numa briga. E isso é legal, cara. Agora que você falou que me veio a ideia, tipo... A guerra dele... a guerra, exagero. Mas a briga dele... Rivalidade. Rivalidade dele com Apolo sugere pra gente o tempo inteiro que é uma rivalidade contra o social. E eles são uma dualidade, né? São. Por isso que tem essa rivalidade entre os dois. O Apolo vai representar tudo que é lei, que é ordem, que é, sabe, os padrões da sociedade e tal. Cara, Hermes... É o contrário disso. Ele não consegue ficar dentro desse quadradinho de Apolo. Então ele tenta romper. Quando ele tenta romper com Apolo, aí eu acho que ele precisa desse desequilíbrio. Tipo, ou desequilibra para um polo, ou desequilibra para o outro, que é para não ficar estático, não ficar parado ali no centro, ali, sabe? Tipo, caminha, filho, eu vou te levar pro submundo, você vai confrontar suas sombras, você vai fazer merda, vai roubar, vai enganar, vai mentir, né? Mas depois vai sair com alguma coisa disso tudo, né? Sim. Que aí já vem um outro arquétipo que ele representa, né? Que é o do brincalhão, né? Trickster. Trickster. Seria um brincalhão, vai. Eu vi uma descrição boa disso. Agente do caos. Nossa, que bonito. Da hora, né? Ele é um agente do caos. Mas seria que nem o equivalente a um Saci Pererê, ao Loki da mitologia nórdica. Assim, ele não... É amoral. O que ele faz não é bom nem ruim, não é a favor do bem ou do mal. Mas ele incita o herói a seguir o caminho dele. Tem uma movimentação. E é isso que ele faz com a Apolo, né? Ele tá sempre cutucando a Apolo ali, né? Tá sempre ali, com vara curta ainda, né? Tá ali, e aí? Vamos trocar? Vamos negociar? Vamos fazer alguma coisa? E você vê que a Apolo incorpora as coisas dele, né? Porque a Lira ficou famosa depois com Apolo, né?
Mas a lira é de Hermes. Então, Isso. tipo, se eu faço, dou pra você aí, você me dá alguma coisa em troca e a gente segue. Sei lá, tipo, um negócio meio assim. É interessante. É por isso mesmo, porque essas artimanhas todas, essas enganações, elas são todas internas. É do próprio herói, da própria pessoa, né? Você não tá, né, assim, puta, trickster é você enganando os outros. É você se enganando. Que merda. É você é você trilhando o seu próprio caminho. É, cara, aí o negócio começa a ficar difícil, porque Complicado. é você tentando fugir dos seus próprios, da sua própria força, da sua própria bipolaridade agora, né? Disso que tem aí dentro. Mas sempre tentando ir pra ascensão, né? Tudo isso que ele faz é buscando a elevação espiritual, né? Eu acho que o Caduceu, ele é tão legal, eu acho fantástico, velho. O Caduceu, ele é tão legal porque, assim, ele representa os 3 níveis. Tipo, matéria, corpo, mente e espírito. Né? Ele consegue trazer os 3 ali. E quando que você consegue alinhar os 3, velho? Não rola, né? Isso. E aí, quando a gente tem dificuldade em vencer o que é estabelecido, que é esse Apolo do caralho aí, precisamos falar dele, inclusive. Mas quando a gente tenta vencer o que é estabelecido e não consegue, a gente começa a entrar numa ânsia, numa coisa de tipo, cara, eu tô preso, tô sufocado e não sei o que tal. E Hermes tem muito a ver com ansiedade, sabe? Com transtorno assim, de síndrome do pânico, inclusive, nos casos mais extremos. Excesso de pensamento, né? Tudo excesso de ar. Na prática, normalmente, falta de ar, né? Falta de respiração. Verdade. Você vê, Olha caralho, só, que velho, doido. respiração, verdade. Caralho. Verdade. A falta de ar equivale a excesso de ar arquetipamente. Porra. Não oxigenou direito, já era. Essa cabeça... E aí a gente cai num outro, sei lá, numa parte ruim, mas assim, necessária. Então não sei se dá pra dizer que é ruim, só é. Desse arquétipo de Hermes aí, que é a racionalização, né? Exatamente. Porque ele é o cara da mente concreta. Das ideias ali, mas das ideias concretas e tal. A mente com forma, né? Da mente com tem forma. é Hermes. Por isso que eu acho que ele, assim, ele tem todos os elementos ali, ele navega em todos os planos. É assim, cara, vem através de mim pra você subir. Que é a força do Caduceu, que é o pilar de pedra que ele representava lá atrás já. Começo, Mas ele em si ainda não integrou. Não, ele é caminho. Ele é caminho. Ele é caminho! Porque ele protege os caminhantes, ele velho. É caminho. Os caminhantes brancos. Não, tô zoando. Caminhantes brancos, estou falando de Game of Thrones. Não estou fazendo um comentário racista aqui. Ai. E, nossa, muito. Ele é caminho, total. Cara, por isso que eu gostei de estudar Hermes, porque ele é a mente concreta. Ou seja, ele permeia tudo que a gente faz no dia a dia em termos de físico. Porque, a gente tá vivendo aqui. Então tudo passa por ele. Por isso que ele tá também em tudo quanto é outro mito. Tudo Verdade. Que você vê na mitologia, cara, sempre aparece Hermes. Ele sempre tá ali fazendo alguma coisa. Porque ele que ajudou fulano, ele ajudou Zeus a fazer não sei o quê. Mas ele que falou com ciclano, ele que foi pro Hades e voltou pra trazer não sei o quê. Então ele tá por tudo. Então, invariavelmente a gente vai passar por Hermes. Sempre vai ter ele. Só que da mesma forma que ele é inevitável no bom sentido, porque ele é o caminho para tudo, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente vai ter que passar pela elaboração concreta. A gente vai ter que racionalizar até certo ponto, entender, organizar as ideias. Mas o excesso dele também pode ser negativo de duas formas. Tanto que nem você falou, ansiedade, depressão, o excesso de pensamento, aquela mente que não para, quanto na autoenganação. Eu diria que ele tem até duas sombras, né? Talvez tenha mais, hein? Que nós só estamos enxergando aquelas... A gente que não tá vendo também. Cara, nossa.
Porque a racionalização é um mecanismo de defesa, mas sem ela, vai chegar na elaboração como, né? Também a gente não vai entender o mundo sem racionalização. Agora, o que eu fiquei pensando assim, no fundo, Hermes é o desenho de nós. Porque quem é o caminhante somos nós, quem tá negociando o tempo inteiro, dando um jeitinho com as coisas do mundo, e o mundo dando um jeitinho com a gente, somos nós, né? Quem tem as duas polaridades dentro de si, ânimos e ânima, nossa psique, cara, né? E também quem é o bastão que conduz a energia pra cima, se a gente souber usar, é a gente mesmo, assim. A gente também. Caralho. Nossa, choquei agora. Interessante. Sabe o que isso me lembra? Ó, tudo que você falou, cara, estamos englobando praticamente tudo, né? Que a gente já falou nos Deus Me Livre e engloba nisso que você falou agora. Sim. E aí quando você pega o hermetismo, que vem de Hermes Trismegistus, que a gente já entra em mais detalhes, mas o primeiro preceito hermético, o todo é mente. Ou seja, tudo passa pela mente. Tudo é mental. E aí, caraca, cara, a gente é tudo mental, que é tudo que você falou, ou seja, tudo Hermes. Tudo que a gente vive é Hermes. A gente tem o princípio mentalismo, que é esse. Né? Então, só lembrando, por exemplo, tem um sincretismo que dá para fazer com Hermes também, que é com o Thoth egípcio. E aí desse Thoth egípcio nasce uma filosofia que é chamada de hermetismo. E hermético tem a ver com o fechado, né? Nada sai dali. Nada sai, nada entra. Por quê? Porque já é. É só organizar só o material, entendeu? Então, já tá tudo lá. Já tá tudo lá. Então, ó, põe pra cima que é de cima, põe pra baixo que é de baixo, organiza e zaz. Mas assim, tem a ver com esse hermético, então. Então essa filosofia, ela tem lá os 7 princípios, e aí vamos ver se a gente lembra todos agora. Mas o primeiro princípio, o mentalismo, que o todo é mente. Aí depois tem o princípio da polaridade. Que é Hermes de novo, velho. Hermes e Apolo. Hermes e Apolo. Tipo, nossa, que legal isso. Aí tem vibração. Gênero, que aí, ó, gênero também de Hermes em hermafrodita também, que é a junção dos gêneros, que é a junção do ânimo e ânima, enfim, desenrola aí um monte de coisa. Só pra lembrar, hermafrodita é o filho, só pra lembrar, como se a gente já tivesse falado. Não, falando pela primeira vez. Hermafrodita, a gente pode até trazer em outro episódio e tal, que é bem interessante, mas é o filho de Hermes com Afrodite. E aí vai ter todo o mito lá, e no fim ele vai se tornar um ser híbrido, ou que hoje a gente chama de intersexo, né? Que antes era conhecido como hermafrodita, a pessoa que tinha os dois sexos. Então já tinha isso de não ter essa definição, mas também de ter os dois gêneros. E assim, você precisa dos gêneros para criar. Que esse é o grande princípio hermético, assim, você tem que ter a polaridade, tem que ter os gêneros. Tem 2 gêneros. Só que você não precisa necessariamente ter 2 seres de gêneros opostos para criar, porque todo mundo tem todos os gêneros e a força toda dentro de si, né? E agora não lembro todos. Ritmo. Que é movimento, tudo tem movimento. Hermes. É movimento. O que a gente tá esquecendo? Mentalismo, polaridade. Gênero, vibração, ritmo. Faz mais 2. Falta 2. Pô, não sabia que a gente ia falar disso, senão eu tentava estudar antes do que... Ih, cara. Vou lembrar não. Vai, fuça aí. Vai no Pai Google. Com a linha. Mas isso é muito legal, hein? Isso faz muito sentido com a filosofia dele, né? Tipo, todo o arquétipo de Hermes. Porque ele vai ter esse gênero, ele vai ter a polaridade, ele vai dar uma ideia de ritmo, e se sair do ritmo vai pesar, vai entrar pra ansiedade, vai descambar pra alguma coisa ruim mentalmente. Pegou aí?
Sim, Qual? os outros dois. Correspondência, Precisa fazer que correspondência. é o que é em cima que tá embaixo, o que fora que tá dentro, que de certa forma é um jeito de você racionalizar o que é subjetivo e não entendível, que é por assimilação, por similaridade, né, digamos. Então é uma forma de entender o mundo, ou seja, trazer para o concreto, e o outro é causa e efeito, que é causalidade. Que Nossa, também. esse não pode esquecer, mano. Esse aí não pode esquecer, não. Esse aí não pode esquecer, certeza. E outra, como é que fala? O que é em cima, como que está embaixo? Correspondência. O princípio da correspondência, que diz assim que a gente consegue fazer essa comparação de tudo que é divino está manifestado em nós. Então, por consequência, somos divinos tal quanto, mas a gente não tem essa consciência. Tem muito a ver com ir até o Hades e conseguir chegar até o Olimpo. Que são correspondentes em muitas coisas. Sim. E aí você vê que ele vai de todos os níveis mesmo, né? Dentro dessa caminhada aí. Na realidade, a gente consegue ir em todos esses níveis, né? Nós temos... Tipo, eu sempre gosto de falar, por exemplo, quando você pensa, onde está o pensamento? Tipo, tá no cérebro? É isso? Pensamentos são só sinapses e comunicação neuronal e tal? Ou tem um lugar onde estão os pensamentos? E os sentimentos? Tipo, quando você se sente, tá onde, cara? É só na cabeça ou... E aí? Então, me parece que temos mais do que um corpo, né? Tipo assim, temos corpo físico, temos um corpo emocional, vamos dizer assim, temos um corpo mental, além de um corpo espiritual. Então, Hermes, ele perpassa esses corpos. Quando a gente fala que ele vai do Hades até o Olimpo, ele tá perpassando todos esses corpos e fazendo o trabalho que tem que fazer ali. Pro físico, viver num ritmo bom, conseguir, né, dar um padrão para sua vida. No emocional, viver também, experimentar e elaborar depois as experiências. E no mental é você conseguir chegar a ponto de abandonar as suas racionalizações, sabe? Tipo, a ponto de não entender só concretamente, só na teoria, né? Saber. E aí, enfim, você atinge um ponto espiritual mais alto, assim. É interessante isso daí. Qual que era o último princípio? Da correspondência e da causa e efeito. Que aí toda ação tem uma reação. Que aí é entender tudo isso. Quer entender tudo isso? Só isso. Caraca, fechou. Só entender tudo. Cara, nossa, esse mito é grande, é interessante, dá pra falar mais um montão de coisa, mas aí agora acho que a gente já tá sem tempo. Cara, tudo que você foi dá pra entrar numa filosofia cabulosíssima, velho. Essa parte aí de o que é pensamento, onde que tá nossos pensamentos, isso aí dá um episódio inteiro só disso. Mas eu gostei, cara. Aprendi bastante com esse mito aí. Nossa. Tanto que foi mesmo. O mito que eu mais fiz postagem no Instagram. O bagulho me desembestou a querer comunicar, tá ligado? Pra você ver, bem no mito sobre o patrão da comunicação, torou de fazer post. Será que vamos manter essa pegada? Não sabemos. Quem dirá? Agora, o comentário que eu falei que a gente ia fazer e não fizemos, das mãozinhas. Hermes também, né? Ou Hermes ou Mercúrio, ele é o regente da linguagem, da comunicação. Tanto você falou, né? Que ele ajudou a criar o alfabeto. Ele ajudou a criar o alfabeto e ele criou um método de adivinhação usando ossos da mão. Ossos da mão, olha aí. Escalas Inclusive, musicais também, né? Escalas musicais. Cara, um monte de coisa. Ele criou um monte de coisa. Então. Medidas e de pesos e... O cara é engenheiro, né? O cara é meio engenheiro também. E aí, tipo assim, ele rege as mãos e por reger essa comunicação e reger também as meias palavras lá, que a gente brincou, que tem duplo sentido, quando a gente faz assim, colocando coisas entre aspas, a gente tá fazendo um sinal de Hermes na cara, assim. Por quê? Porque a gente tá dando um duplo sentido, assim, tô bonito hoje,
né? Tipo, esse episódio vai bombar? Vai bombar. Tipo assim. E aí você vê como o sentido muda. E essa brincadeira de Hermes é sensacional, né, cara? Porque total. Tira a gente do sério, assim, né? Tem dia que você acha muito legal, muito divertido brincar disso, e tem dia que você simplesmente fica puto. Porque, mano, eu quero falar sério. Mas eu tô falando sério. Tipo, mano. Caraca, velho. Ser sarcástico também é muito Hermes. Ser sarcástico, pode crer. Olha só, velho. Eu ia falar mais alguma coisa agora desse negócio da mão aqui, mas me fugiu. Tem a parada que a gente já falou no episódio do Eternos, né? Que também Libras tem muito a ver com Hermes, que é comunicação com as mãos também. Comunicar com as mãos, Esqueci o nome da personagem. Não lembro também. Chefe. Era a menininha, não era? Não, a baixinha. Era a Mercúrio lá, O nome dela é tipo Mercúrio mesmo. Gente... Caraca, não. Deu branco total, deu branco. Não vou... Depois a gente coloca aqui. Não, depois vocês assistem o episódio do Eternos que vocês vão ver lá o nome da personagem. Mas aí, bom, hein, cara. Eu acho que cobrimos tudo que era necessário, né? Sim. Essencialmente, falamos de Hermes. Essencialmente. E muito foda de perceber como ele tá mais presente do que a gente imagina. Lembrei que eu ia falar. Né? Pra quem gosta de astrologia, é por isso que quando Mercúrio fica retrógrado, todo mundo fica puto e fica lá aquela discussão, Mercúrio tá retrógrado, e agora o que eu vou fazer? Por quê? Porque vai ter confusão, vai ter desentendimento, vai falar um negócio que ninguém vai entender, vai ter briga, vai ter, sabe? Tipo, é isso, cara. Por quê? Porque no fundo é ele trazendo pra nós um novo ponto de vista, uma nova forma de enxergar as coisas também. E fazendo você lidar com os seus medos e erros e enfim. Então tem essa parada, eu achei top. Topíssimo. Isso aí. Acho que finalizamos Hermes então. Mito. Muito bom. Contempla praticamente tudo que a gente já falou até aqui, até agora. Até que um resumo bom, né? De muita coisa que a gente falou, cara. Falar pra galera nova que tá entrando, não precisa ver o resto não. Hermes aí que... Pessoal de Hermes. Vê Hermes que tá tudo certo. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, deixe o joinha, ative o sininho, compartilhe com os amiguinhos, com os familiares, com aquela pessoa que você acha que está precisando escutar um pouquinho sobre Hermes para entender um pouquinho das coisas. Segue a gente lá nas redes sociais, interajam com a gente, por favor. A gente gosta dos pedidos, tem alguns na fila aí, a gente tá devendo, eu sei, calma aí, tá chegando. Mas sim, pode mandar que é sempre interessante, cara. E os pontos de vista de vocês também, né? O que vocês acharam aí? Tipo, o que vocês viram que a gente não viu? Porque aqui é pra nós poder encher aí esse balaio de conhecimento aí, depois a gente transforma isso em sabedoria, né, mano? Pois é, tentamos, né? Não, transforma, pô. Não sei quantas vidas, né? Talvez lá no episódio 500. Isso aí é outra história. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Tchau.